Muito bom dia, pessoal. Bom dia, professora Júlia. Bom dia, Claudinei, meu vice. Bom dia, Carol. É Carol, né? Bom dia, Carol. Obrigado por estar ajudando a gente aqui hoje com a captação do podcast. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos ouvintes. Num segundo momento, quero agradecer ao Hub da OAB por estar disponibilizando esse espaço para a gente. Um espaço que, inclusive, hoje é para falar sobre filosofia. Eu e o Cláudio, quando a gente montou a Comissão de Filosofia do Direito, a gente imaginou que não teríamos muitos adeptos, né, Cláudio? Que seríamos solitários nessa empreitada filosófica, mas a gente teve a grata surpresa de que estamos fazendo um movimento bem legal em Joinville, com muitos adeptos, uma comissão que já alcança 50 membros, e a realização do podcast hoje com a professora Júlia é só mais um exemplo de que os trabalhos estão sendo bem encaminhados. Então, eu queria agradecer ao Hub da OAB de Joinville por disponibilizar esse espaço para falar sobre filosofia. Hoje a comissão traz a professora Júlia Siquieri Moura. Ela é professora do FPR. Eu tenho muito orgulho de poder falar que a gente trouxe ela, uma professora especialista em John Rawls e que tem um currículo vasto. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da professora. Ela é professora de Filosofia da Educação, do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação da UFPR, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPR, atua na linha de pesquisa de Ética e Filosofia Política, possui graduação em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em Direito no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, mestrado em Filosofia do Direito pelo curso de Pós-Graduação em Direito na UFSC, doutorado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de Filosofia Política e Ética. Tem experiência na área de Filosofia do Direito e Filosofia Política, com ênfase em Justiça Distributiva, Direitos Humanos, Cosmopolitismo. Atuou como pesquisadora visitante, doutorado sanduíche, no Global Justice Program da Yale University. De 2014 a 2016 atuou como pós-doutoranda da UFPEL, no Departamento de Filosofia. Realizou estágio de pós-doutorado como pós-doctoral em Hoover Honorary Fellowship in Economic and Social Ethics em 2016-2017 na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Que currículo! Estamos muito felizes em recebê-la, professora Júlia. Falaremos hoje sobre John Rawls em especial. Eu sei que eu sou kantiano, então, como o Cláudio havia comentado um pouquinho antes, e uma das propostas da fala do podcast hoje é introduzir o que a gente vai ter como conferência, como seminário, palestra na sequência, que era falar um pouco sobre John Rawls, Kant também, que foi uma das propostas colocadas, e mais precisamente abordar o tema da coerção, ou da legitimidade da coerção. Então, professora Júlia, te passo a palavra agora. O tema é esse, falar sobre coerção, a legitimidade da coerção, como Rawls justifica isso, talvez com alguma abordagem, algum matiz kantiano. Não sei se a gente vai desenvolver isso aqui no podcast, mas fica bem à vontade para introduzir o tema para a gente, colocar as suas visões sobre os temas. Pode ficar bem tranquila quanto a expressar as suas opiniões. Estamos num ambiente democrático. A OAB é a casa do cidadão, sim, né, Cláudio? Cláudio, desculpa, também faz uma introdução. O meu vice aqui, que vem fazendo todos os trabalhos na comissão da OAB, todos os trabalhos operacionais, né, Cláudio? Isso não seria possível se você não estivesse comigo. Então, quero agradecer aqui também para todos os nossos ouvintes e sempre ressaltar que o trabalho do Cláudio é extremamente importante para que essa comissão funcione. Se não fosse pelo trabalho do Cláudio, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então, um rapaz super eficiente, competente, comprometido com a nossa causa. E fica à vontade, Cláudio, para também ter uma palavrinha aí. Tá bom, obrigado. Novamente agradeço a presença da professora aqui. Estou muito feliz por termos conseguido organizar este evento. Agradeço muito a doutora Marina, né, que é responsável pela revista eletrônica. A comissão do acadêmico também nos apoiou. A própria OAB Joinville, né, o setor de eventos e comunicação. Então, estou muito feliz e agradeço pelo Idalécio ter me convidado para fazer parte da Comissão de Filosofia. Realmente sempre me chamou a atenção esse pensar filosófico, e inclusive no direito eu sempre me dediquei muito às matérias propedêuticas, que eu entendo que para o raciocínio jurídico é necessário esse pensar de forma mais crítica. Então, hoje até estava vindo para cá e ouvindo Steve Jobs, que falava que a gente só pode olhar e só pode entender os caminhos da nossa vida olhando o passado. E a gente vê que os pontos fazem sentido. Então, eu encontrei o Idalécio no Happy Hour do ano passado
da Semana da Advocacia, começamos a conversar sobre o que é razoável e, de repente, ficamos amigos e daí veio o convite para criar a comissão. E hoje estamos aqui, né, com este evento grandioso e com a presença ilustre da professora. Muito obrigado novamente e passo a palavra a você. E movimentou, tá, professora? É em torno de 100 inscritos, tá? Ai, vamos lá, né? Responsabilidade. Mas, então... Também gostaria de agradecer, né, ao Indalécio, ao Claudinei, a Carol pelo apoio. Fico muito feliz sempre em poder falar um pouco sobre John Rawls, né, que é o autor que eu pesquiso há algum tempo. E também consegui mostrar como que o pensamento do Rawls ele está conectado com a nossa vida política, com a nossa vida ética, com a nossa vida como cidadão. E eu acho que essa ideia da coerção ela vai colocar justamente um pouco essa dimensão da responsabilidade, nossa corresponsabilidade, digamos assim, nas estruturas coercitivas. Na palestra que eu vou dar logo mais, eu pensei em fazer 3 etapas, né? Que, enfim, se vocês quiserem, eu posso ir e voltar aqui ao longo desse podcast. Fica bem à vontade. Mas, inicialmente, eu vou para o núcleo, digamos assim, né? Como aqui é um podcast, acho que dá para ir para o spoiler, né? Que não vou construir a palestra toda, porque, evidentemente, né? É uma forma de comunicação diferente também, é uma construção teórica também que a gente pode inverter um pouco. Então, quando vocês me colocaram essa questão de pensar sobre a coerção, eu pensei em falar... Ela coloca a gente justamente para pensar no que o Rawls chama do princípio liberal da legitimidade. Então, para isso, para a gente falar de coerção, a gente tem que voltar um pouco e pensar onde esse autor se situa, qual que é a corrente teórica, né, que está alinhada ao pensamento dele, como que essa corrente teórica é compreendida pelo senso comum, o que ele quis dizer, é algo que eu sempre falo, né, para os meus alunos ali no seminário de pesquisa. Vamos criticar determinado autor? Vamos. Mas o que ele quis dizer, afinal? Qual que foi o objetivo do texto? Qual que foi o objetivo da teoria? A gente pode criticar aquela pessoa por não ter falado alguma coisa? Até pode, mas você não vai estar criticando o texto da pessoa onde ela falou exatamente qual que era o objetivo dela naquele corpo teórico ou naquele texto, naquela teoria, né? O Rawls ele tem uma concepção de justiça. Então, isso vai envolver inúmeros princípios e inúmeros elementos aqui para a gente pensar. Mas, então, fazendo um zoom-in, né? Olhando, assim, a um dos princípios que vai dialogar diretamente com essa questão da coerção. O Rawls, ele tem um texto que eu não chamo, algumas pessoas chamam de segundo Rawls. Então, já vou começar por aí. A minha posição teórica frente ao autor. Eu defendo no meu livro, né, Compreendendo a Utopia Realizável, que foi a minha tese de doutorado, que o Rawls ele tem uma teoria unificada nos seus 3 momentos. E quais são esses momentos? Né? O primeiro momento, ele lança uma obra, que foi um marco teórico da filosofia política, que se chama Uma Teoria da Justiça. Ali, em 1971, o Rawls vai mudar muito o cenário, né, filosófico, acadêmico da época, porque ele vai colocar no foco da justiça a ideia de justiça social. Então, nesse sentido, o Rawls ele é revolucionário, né, porque ele vai falar que não dá para falar de justiça se não for para pensar nessa dimensão não utilitarista da justiça que vai demandar a justiça social. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso articulando os princípios de liberdade e de igualdade. Por isso, então, a gente ainda nessa pequena assim, esboço, vamos fazer o enquadramento, né? A gente pode colocar ele como um autor do liberalismo igualitário. Então, o Rawls, ele muitas vezes, eu gosto de falar, né, que o problema, então, do liberalismo. Por que é um problema do liberalismo? Porque o liberalismo, principalmente aqui no Brasil, ele é mal interpretado. Se você fala assim, por um lado, você fala, é liberal, já coloca no liberalismo econômico,
no libertarismo, que não vai dar conta das fontes do pensamento liberal, né? Ou das fontes do pensamento liberal que o Rawls reabilita em 1971, porque é um liberalismo igualitário. Então, essa ideia de liberalismo vai ter que tem em si mesma um potencial emancipatório, que não se confunde com esse liberalismo raso, né? Que hoje é entendido quando as pessoas, por hora, ou se autodenominam liberal, sem ter esse comprometimento emancipatório, ou, por outro lado, né, você fica assim, sendo xingada, sou liberal. Então, assim, né, frente já a essa, essa pecha, né, pode falar. Eu estava vendo sobre a história do pensador, a respeito de... Ele vai olhar para a sociedade americana e olhar sobre a questão dos negros e como... esse pensamento dele, essa busca que ele vai buscar por um novo olhar sobre o liberalismo, é porque ele olha para a sociedade americana e vê que é uma sociedade desigual, principalmente na questão racial. Bom, o Rawls ele vai chamar os menos favorecidos, tá? Ele vai deixar em aberto essa ideia de quem são os menos favorecidos, que em determinada sociedade realmente pode ser a população negra. Mas numa outra sociedade, esse grupo de menos favorecidos vai ser ocupado por um outro grupo que vai sofrer, então, violências de status, violências de estigma, violências de reconhecimento. Então, o Rawls ele não vai situar o seu texto, a sua teoria, ele não vai articular ela diretamente com essa questão, mas ela é plenamente aplicável, por exemplo, a esse ponto. Um dos exemplos que eu posso dar, até aqui sendo, né, um ambiente jurídico também, se vocês forem olhar o acórdão, né, que trouxe ali a constitucionalidade das cotas raciais no Brasil, ele vai começar citando John Rawls e o princípio da diferença e o porquê que a gente, então, para ter desigualdades, essas desigualdades elas teriam que beneficiar os menos favorecidos da sociedade. Então, é uma lente de você buscar quem são os menos favorecidos, sem colocar de pronto um grupo que estaria ali, porque a sociedade sendo diferentes também, esse grupo pode ser ocupado por outras pessoas, né? Outras situações, uma etnia, pode ser uma determinada religião, né? Então, não está fechado isso, tá? No livro dele. Que mais? Então, eu estava falando da questão de ser liberal, né? Então, isso é importante porque, nesse momento, né, frente à ideia da coerção. Afinal, o que significa a gente se entender o potencial emancipatório do liberalismo? Significa que a ideia de liberdade ela vem justamente para tentar justificar os tipos de coerção que são possíveis, né, que são legitimadas na sociedade. A gente tem uma série de coerções que são legítimas na sociedade, coerções que nós entendemos como ilegítimas, né? Depois, a gente pode falar de forma mais pormenorizada, mas assim, eu peguei aqui para vocês, então, daí o segundo texto do Rawls, que é o Liberalismo Político, o segundo grande texto, tá? Que é um livro chamado O Liberalismo Político. E nesse texto, o Rawls ele vai fazer a seguinte pergunta: quando o poder é exercido de forma apropriada? E aí eu cito, ele vai dizer o seguinte: nosso exercício do poder político, então, vamos lá, com calma, filosofia a gente faz com calma, né? Eu lembro até um professor meu na graduação, né, que ele falava assim, paciência conceitual. Precisa? Né? Eu preciso Você muito. precisa. Muito. A maior parte de nós também, porque a gente lê e a nossa época é uma época toda que vai contra qualquer tipo de paciência. Paciência conceitual, então, você parar para entender um conceito e qual que é a dimensão dele, qual que é a concepção daquele conceito, né? Como é que eu vou definir aquele conceito. Mas, então, vamos quebrar um pouco isso. Eu vou tentar, assim, trazer o fragmento todo e a gente vai tentar ter um pouco de paciência conceitual com o liberalismo, né? Esse é do liberalismo político, essa esse citação, é do liberalismo né? político, É a primeira edição? A senhora sabe qual que é?
Ai, agora eu não... Como eu não trouxe exatamente aqui, tá? Porque foi pra minha fala, assim, mas assim, provavelmente... É uma daquelas edições não, revisadas dele? Não, tá na segunda, porque tem o prefácio revisado dele, tá? Bom. Uhum. Então ele vai dizer o seguinte: nosso exercício do poder político, ele é plenamente apropriado só quando ele está de acordo com uma Constituição, cujos elementos essenciais se pode razoavelmente esperar que todos os cidadãos, em sua condição de livres e iguais, endossem à luz de princípios e ideais aceitáveis para a sua razão humana comum. Esse é o princípio liberal de legitimidade. Então, o que o Rawls está falando com isso? Que nós temos um exercício do nosso poder político. E ele pode ser, se ele está falando, ele só é apropriado, ele pode ser inapropriado. Pode ser que esse exercício do poder político, às vezes, ele é exercido de forma inapropriada, né? É um liberalismo que permite um lugar crítico nesse sentido. Então, ele tem que estar de acordo com uma Constituição. Mas o que tem que ter nessa Constituição? A gente tem que ter nessa Constituição elementos essenciais que se pode razoavelmente esperar que todos os cidadãos, na sua condição de livres e iguais. Então, essa Constituição tem que ter elementos essenciais que a gente consiga imaginar que todos os cidadãos se entendendo como livres e iguais. E isso é fundamental. Endossem à luz de princípios e ideais aceitáveis para uma razão humana comum. Então, o que ele está colocando a gente para pensar aqui? Que eu tenho que olhar uma Constituição que tem elementos que represente a mim mesma e a você, ao Indalécio, a Carol, como cidadãos e cidadãs. E isso é o maior desafio que eu vejo hoje, digamos assim, dessa ponte teoria e sociedade. Nós não estamos habituados a nos ver nesse lugar de cidadania. Nós estamos muito mais habituados em fazer o quê? Um reflexo do nosso interesse individual colocado no automático na esfera do político. Só que, numa democracia constitucional, que é o que eu acredito que a maior parte das pessoas que estão ouvindo, né, esse podcast, né, se alguém não acha que esse é o caminho, né, eu convido essa pessoa a ler o John Rawls, a ler, né, sobre teoria democrática. Mas, enfim, se a gente consegue partir do pressuposto que a democracia constitucional é o regime que vai conseguir representar da melhor forma esse ideal. Qual o ideal? Nosso ideal de sermos cidadãos. E o que tem nesse ideal de cidadania? Tem esses dois elementos centrais. Eu quero ser considerada livre, mas eu não imagino que uma pessoa razoável vai colocar a sua liberdade como uma liberdade absoluta, certo? Porque pessoas livres para fazer tudo, né? Justamente coloca um limite realmente na ideia do quê? Na segunda parte dessa ideia, que é a ideia de igualdade. Então, se eu consigo me reconhecer como livre e igual, eu me coloco em relação. Então, é uma teoria que a teoria do Rawls, isso daí já é uma compreensão não só minha, Júlia, mas assim, de uma corrente teórica, né, que eu assimilo, que é uma teoria de justiça relacional, porque é na nossa relação, apenas sendo nos relacionando mutuamente como cidadãos e cidadãs, a gente se coloca na posição de reciprocidade. E essa posição de reciprocidade, ela idealmente representa essa ideia de igualdade e de liberdade. Como é que eu consigo perceber? Então, olha o que o Rawls está falando para a gente, então. Ele está falando que uma Constituição vai ser apropriada se ela tiver elementos que todas as pessoas conseguiriam endossar, mas não é que todas as pessoas conseguiriam endossar no sentido de, eu sou contra isso. Não. Você teria que defender isso com base em princípios
ideais que consigam ser compartilhados, porque nós vivemos, afinal, em sociedade. Então, não basta eu ser contra isso. Eu teria que tentar demonstrar por que determinada estrutura coercitiva ela violenta um ideal de igualdade e de liberdade que são fundamentais para a ideia de cidadania. Tá? Então, enfim, então isso aí, digamos, é o princípio da liberal legitimidade, é o princípio que vai falar justamente sobre se uma determinada estrutura coercitiva é legítima ou não é. Como que o Rawls entende que esse princípio ele pode operar na sociedade, né? Então, assim, também é interessante trazer o papel da Suprema Corte, né? O Rawls, junto com essa ideia do princípio da liberal legitimidade, ele vai trazer a ideia de razão pública. Né? Como é que eu vou expressar, então? Né? Se eu não posso ser... como é que eu consigo perceber se esses ideais estão sendo, então, compatíveis a essa ideia de legitimidade, né? Então, essas ideias elas teriam que estar expressas numa ideia de razão pública e não de razão não pública. Teria que ser ideias, então, que consigam se sustentar politicamente. Né? Então, seria algo assim, se vocês quiserem entrar com alguma questão específica, só para, né, tem muitos elementos para serem, então, assim, como eu disse, para a gente fazer algo também mais dialógico, né? Posso primeiro? Professora, quando a professora cita a questão da razão pública, alguns anos atrás, eu assistindo um vídeo da psicanalista Maria Homem, ela traz que no passado a razão pública e a razão privada estavam bem separadas. O privado ficava na minha questão individual, né? Ela até deu um exemplo, né? Se o ministro do Canadá ele está ali numa posição, ele representa toda uma sociedade e ali o que importa é publicamente como ele é como gestor público. Mas com o passar na modernidade agora e principalmente no século XXI, XX, parece que a razão privada tomou conta do debate também e as pessoas estão se importando com aquilo que eu faço entre quatro paredes. E a crítica dela é que hoje a razão pública e a privada estão muito... E eu uso elementos da vida privada de alguém, da intimidade, para jogar isso no público. E quando a professora falou da razão pública, me veio à memória essa questão do que ela traz hoje, que as coisas estão muito, muito próximas e faz com que o debate fique raso. Eu não sei se eu trouxe a questão exatamente naquilo que a professora quis trazer, mas me lembrou essa crítica dela, que hoje nós usamos elementos da vida privada das pessoas, quando um gestor público, o que importa para mim é enquanto ele é responsável pela coisa pública. E se ele está fazendo bem ou não, isso que basta. A vida privada dele é uma questão íntima, de fora o íntimo dele. Mas hoje isso não... Quando olhamos para o debate público, principalmente brasileiro, a gente não está olhando por esse lado. Ótima questão, porque justamente é o que vai conseguir apontar o lugar da coerção. Quem tem que fazer uso da razão pública exemplarmente as estruturas coercitivas. Então, quem tem que fazer uso da razão pública é o STF. Por isso que ela vai... O STF, estou fazendo aqui, né? Mas o Rawls fala das cortes constitucionais, né? Na sua tomada de decisão. Ela vai fazer o quê? Ela vai justificar com base em razões públicas. Isso é uma questão importante também. Porque essas razões públicas elas vão ter um papel pedagógico. Então, cada vez que eu estava até trazendo, né? Estava com os meus filhos aqui no carro, eles estavam me trazendo para cá, e a gente estava discutindo sobre os ramos, né, do poder. E uma das questões que a gente colocou foi um pouco assim, onde está o poder? Né? E foi interessante, com uma criança de 11 anos, você já conseguir sensibilizar para isso. Então, na teoria do liberalismo político, há uma percepção bem grande que o poder deve estar centralizado nas estruturas de poder democráticas, né? Então, assim, quem é que tem que fazer uso da razão pública? Quem tem que fazer uso da razão pública são os legisladores,
as pessoas que estão ocupando esses cargos públicos. Isso quer dizer que o cidadão não tem que fazer uso da razão pública? Mais ou menos, né? Isso quer dizer que eu posso até entender que eu posso recorrer, e aí isso o Rawls ele tem uma coisa que chama o proviso, né? Ele tem uma exceção, assim. Digamos que eu sou uma pessoa que eu tenho ali uma religião A, tá? E a minha religião A fala que eu não poderia defender determinada política B. O Rawls, ele não há nada no liberalismo político que afirme que você não consiga expressar. Você tem toda a liberdade, considerando os princípios de tolerância, né? De respeito mútuo, mas assim, você teria a liberdade de falar, olha, a minha religião me impede de apoiar esta legislação. Muito bem, ela te impede de apoiar. Mas a razão pública impede que você use a sua religião de entrar de forma coercitiva na vida das pessoas, tá? Então, ela barra argumentos religiosos nesse sentido, dos argumentos religiosos se colocarem de forma coercitiva na vida das pessoas, né? Então, seria então muito boa essa questão, porque a ideia da razão pública, ela preserva, na verdade, a intimidade das pessoas, tá? Dentro, obviamente, né, de discursos respeitosos, né? Enfim, não vou nem entrar, mas eu imagino que vocês conseguem entender, sim, né? Qual que seria a consequência de um uso total também da minha liberdade de expressão. Isso é totalmente incompatível com o projeto rawlsiano. Talvez seja numa colaboração, a gente está na OAB, lá, Casa da Cidadania, digamos assim, e Rawls não aborda diretamente a atividade eu não lembro, pelo menos, em nenhum texto que ele aborda diretamente a atividade da advocacia, como o Waldron aborda de maneira direta, e em alguma medida me parece que o cidadão pode, e talvez até em alguns momentos, pelo menos eu consigo com propriedade falar que no regime jurídico, no nosso ordenamento jurídico, em alguns momentos até deve, fazer o exercício da razão pública por meio da advocacia. Então, constitui um advogado que talvez possa te representar nas instituições de poder. E aí a gente consegue ver realmente a dita função social da advocacia no aspecto mais coletivo, assim, eu diria. Um advogado que exerce uma atividade privada, em algum aspecto, mas é uma atividade bastante particular, a gente chama sui generis, e consegue, em alguma medida, né, tem o dever de dialogar com as instituições de poder, mas não faz parte diretamente dessas instituições de poder. Por isso que na Constituição brasileira a gente é uma das únicas profissões, se não me engano a única, na verdade, que é citado como... Carmen Lúcia até apontou, né? Citado de maneira bastante específica, assim. Professora, a minha pergunta, vou tentar contextualizá-la rapidinho aqui. A gente tem um momento de justificação dos princípios de justiça de Rawls, que é parte do construto da posição original, que eu diria assim, a gente poderia colocar que talvez seja um momento teórico de justificação dos princípios. Então, é como Rawls justifica como eles vão ser produzidos pelas pessoas, não determina o conteúdo. Ele parte do princípio da igualdade, da liberdade, mas não especifica um conteúdo para as partes da posição original. Mas depois me parece que existe uma segunda parte de Rawls, que é a aplicação desses princípios do ponto de vista institucional, em que a gente, vamos lá, se é que a gente pode colocar assim, no primeiro momento teria uma pretensão de ser bem normativo, talvez assim, puramente normativo, colocando nesses termos, e no segundo momento a gente aplica isso à realidade, aplica às instituições, às pessoas reais, e temos, por exemplo, até onde eu interpreto, se estiver certo, né? Temos a figura do cidadão. O cidadão não entra no primeiro momento, até onde me consta. No primeiro momento nós temos as partes, que são pessoas... Ele fala em egoísta, mas não no sentido pejorativo da palavra, mas são pessoas desinteressadas na vida do outro. E aqui eu não quero entrar na crítica da racionalidade instrumental, acredito que Rawls não tem isso nesse momento, mas existe uma tentativa de eliminar as visões particulares, ou eliminar não, mas tirar esse acesso na curva da ignorância das informações particulares das partes, mas no segundo momento isso entra, vem todo o fluxo de visão material, empírica, para aplicação dos princípios na realidade. E se eu estou entendendo Rawls certo, a noção de cidadania seria o elemento sistemático da teoria dele como um todo, que conectaria a realização dos princípios de justiça na vida real, nas instituições. Se isso é verdade, daí essa é a minha primeira pergunta, se isso é consistente à teoria de Rawls, a noção de cidadania, daí pelo que a professora apresentou, também é essencial para a aplicação adequada, que é o termo que ele usa, né,
de modo apropriado, na verdade, para a aplicação apropriada da coerção. Se for isso mesmo, qual que é o conceito propriamente de cidadão para Rawls? Porque ele relaciona diretamente a cidadania com a autonomia plena, se eu não estou equivocado, se minha interpretação está certa. Então, eu poderia, em alguma medida, relacionar a noção de realização da autonomia plena pelo cidadão com a aplicação da coerção? Essa é a segunda pergunta daí. Ótima pergunta. Enfim, isso aí tem a ver justamente com o porquê de Rawls, por alguns, ser considerado um ou dois Rawls, e, enfim. Porque, realmente, com a leitura da teoria da justiça, e aí, né, tem esse forte viés kantiano, tem justamente essa ideia que um senso de justiça surgiria, né, de uma socialização institucional, e esse senso de justiça, muito provavelmente, faria, né, com que as pessoas conseguissem conectar, né, daí ele vai chamar da congruência, ter uma congruência entre por que teria que apoiar a teoria da justiça. Então, esse senso de justiça, ele teria esse viés de uma autonomia plena. Por que o Rawls, então, mas o que ele entendeu no liberalismo político, né? E aí isso aí é muito interessante. Que essa socialização em instituições livres, se os princípios, então, só porque eu imagino, né, que poucas pessoas aqui que estão ouvindo vão estar familiarizados com o sistema, mas assim, vamos assim desmontar um pouco a pergunta em dois momentos. Primeiro, foco institucional, que foi o fundamental, né, o que o Indaleste falou aqui. Então, é uma teoria que ela tem princípios que são focados nas instituições. E por que esses princípios, então, vão ser focados nas instituições? Justamente porque, e aí né, as instituições são o quê? Coercitivas. São formadoras e são pedagógicas. Então, idealmente, pessoas que são socializadas, né, numa instituições livres, conseguiriam defender instituições livres. Não só sustentar, como defender. O Rawls, ele mais ao longo da vida dele, ele vai ter uma preocupação muito grande com a democracia constitucional, com a permanência dela histórica. E ele tem uma perspectiva de permanência histórica intergeracional. Ele está lendo textos de 200, 300 anos atrás, e ele está preocupado se daqui a 200, 300 anos a gente vai estar defendendo ainda a democracia constitucional. E ele entende, então, quase como uma tarefa geracional, e ele entende quem vai fazer isso. As instituições. Só as instituições nas quais nós somos socializados levam a esse tipo de cidadania. Mas aí ele foi bastante criticado no sentido assim... Tá, mas quem seria esse cidadão? Não está muito carregado, então, de ideais kantianos, né, de ideias de autonomia, ou um viés aristotélico também, quando ele vai falar de um aperfeiçoamento. Na teoria da justiça em especial, isso, né? E aí, por isso que ele vai... No liberalismo político, ele vai tentar demonstrar que, sim, na teoria da justiça, o cidadão ele vai ter essa concepção mais kantiana, ou de uma perspectiva mais de uma autonomia plena. Mas o que ele vai falar? A minha teoria é uma entre a família de teorias de justiça que são igualmente razoáveis e que também conseguem entrar nessa estrutura que ele vai montar no liberalismo político. Então, no liberalismo político, o que aparece o quê? Uma concepção ideal de cidadão. Qual que seria essa concepção ideal de cidadão, então? É uma concepção que consiga possibilitar ideais diferentes de cidadania dentro do fato do pluralismo razoável. Então, não necessariamente ele vai estar conectado, então, ao que ele vai entender que é uma doutrina abrangente, né? Que ele vai colocar que na teoria da justiça realmente ele estava propondo algo que talvez não fosse compatível com esse fato do pluralismo, que não só esta forma de ideal de cidadão que ele propõe anteriormente, ela é plenamente compatível com outras formas de cidadania que conseguem sustentar e apoiar
o princípio de legitimidade. Então, esse motivo do porquê ele vai escrever o liberalismo político é para esclarecer essa possibilidade, que ele não estava fazendo uma teoria unificadora de todas as outras, mas sim que... E aí é muito interessante apontar para o fato do pluralismo. Por quê? O que é o fato do pluralismo? O fato do pluralismo é isso. Nós vivemos numa sociedade... Se a sociedade é livre, tem instituições livres, qual que vai ser a tendência dela? Ter mais ou ter menos pluralismo? Mais, né? Então, quanto mais... Isso é algo a se pensar. E a gente tem que viver com isso. Quanto mais instituições livres nós temos, mais concepções plurais de mundo nós vamos ter que viver. Isso é uma tarefa democrática geracional. A gente tem que olhar para esse fato e falar como o Rawls falou. O fato do pluralismo não é algo a se lamentar. Ah, o meu vizinho pensa de forma diferente de mim. Que bom! Né? Que bom, porque se nós vivêssemos num regime autoritário, este vizinho continuaria pensando diferente de você, mas ele não poderia se expressar. E aí a gente, enfim, é uma tarefa da democracia, né? Da democracia constitucional, lidar com esse novo ideal de cidadão. Né? E o Rawls, ele coloca de uma forma muito interessante. Ele fala assim, claro que a gente lamenta um pouquinho não sermos uma comunidade. Né? Uma comunidade que vai compartilhar dos mesmos ideais. Quem não gosta? Eu até fiquei pensando outro dia nas redes sociais, estava ali, o pessoal está falando muito em comunidade, né? Forme a sua comunidade, a comunidade é um novo lugar, é a comunidade de livros, é a comunidade fitness, é a comunidade... Por que traz um certo acolhimento? Porque é bom a gente se sentir em comunidade, né? Mas o que o Rawls fala é assim, é bom também que nós temos múltiplas comunidades. E a ideia de comunidade é problemática quando ela entra na estrutura coercitiva, tá? Então, acho que aqui eu consigo conectar as duas ideias. Só já se encaminhando para o final, e depois o Idalés faz o apontamento dele. Professora, eu estou tendo acesso a esse pensador com a sua vinda aqui. Na graduação, eu nunca tive acesso a ele. Kant, sim, Marx, Hegel, todos, mas ele não foi me trazido. Então, a minha dúvida, quando a professora está falando aí de instituições, essas instituições... tipo a família, a igreja, a escola, o STF, ou instituições públicas? O Congresso, o Senado, o Ministério Público? Essa ficou a minha dúvida aqui, eu gostaria que a professora esclarecesse. Ótima pergunta também. Nossa, o Indalécio, o Cláudio, ele tem uma perspectiva filosófica bastante curiosa, né? Que é o que tem que ser a filosofia curiosa. Então, o Rawls, ele tem um conceito para falar sobre isso, que é a estrutura básica da sociedade, e ela é composta por todas essas que você falou, né? Certo. Só que tem um dilema aí, qual que é, né? Um dilema contemporâneo até, que é assim, tem a estrutura básica da sociedade, ela é composta, né, por todas essas instituições, porém, os princípios, digamos, ele está falando que a gente tem que ter princípios orientando as nossas instituições. E a família, como é que fica? Aí volta para aquela questão que você colocou inicialmente. Como é que fica a família? Isso quer dizer que a família vai ter que ficar sujeita a princípios de justiça? E a resposta que poucas pessoas, assim, alguns às vezes não gostam de ouvir, é que sim, a família tem que estar sujeita, não a princípios no sentido, assim, muito específicos, mas evidentemente que a família também tem que respeitar princípios, né, de reciprocidade, de igualdade, enfim, dessa sua questão surge hoje uma literatura bastante interessante, pesquisas que vão falar sobre isso, né, qual que é o papel da família e na formação, até que ponto, né, que a família e o Estado, né, a gente não tem que repensar esses pesos, como que o Estado... E é isso que a escola faz, né? A escola deveria fazer, justamente trazer perspectivas diferenciadas, entendendo que está formando um cidadão, né? É uma resposta que eu, que dou aula de filosofia da educação, até meus estudantes ali que trabalham com educação, muitas vezes eu pergunto, qual é a finalidade da educação?
E onde que está? Qual que é o polo educacional que deve ser privilegiado? Qual que é? E essa daí é uma pergunta que não vou ser eu, que, né, sou uma filósofa que vou trazer a resposta, mas que eu acho que cada pessoa tem que pensar isso. Qual que é a finalidade? Será que eu mesma, que sou uma mãe de família, tenho 2 crianças, entendo que assim a transferência dos meus valores para aquela criança, se for excessiva, pode fazer um mal para a autonomia dela. Porque ela tem que aprender a ser livre. Olha ali o liberalismo que a gente quer. Né? Se a gente quer formar as pessoas para ser livres, uma hora nossos filhos olham para a gente e falam, olha, minha visão de mundo mudou um pouquinho, né? E a gente tem que se haver com isso, como diz a Vera Iaconelli. Perfeito. Eu vou deixar minha pergunta para fazer na apresentação. Tá bom. Porque Estamos chegando ao final já, né, Cláudia? Professora, queria muito ter mais tempo para que a gente ficasse aqui discutindo mais. o dia todo. É bem legal, assim, quando a gente vê a riqueza na interpretação filosófica, olha só tudo que a gente discutiu a partir de uma frase, na verdade, foi isso, né? Uma frase do liberalismo político. Então é uma coisa que a gente sempre frisa muito na comissão, né? Ler não é só ler, né? Tem tanta coisa no ato de ler filosoficamente, tem que realmente interpretar palavra por palavra. Como é que a professora falou? A interpretação? Não, paciência conceitual. A paciência conceitual. Eu estava tentando lembrar essa paciência conceitual. Paciência conceitual, Acho que o pessoal do direito tem que começar a utilizar mais isso também. Deixa eu até marcar, porque no final das contas, o direito também trabalha com linguagem, trabalha com interpretação de textos, e a gente tem que começar a desenvolver, então, o conceito de paciência... Não, conceitual. Paciência conceitual jurídica agora. Não seja banido do LinkedIn de novo. Professora, muito obrigado pelas suas reflexões, pelos esclarecimentos, por nos conceder, né, um pouco do tempo. Sei que a agenda é corrida demais, né? A professora tem um monte de compromisso, mas conseguiu reservar um tempinho para vir cedo de Curitiba para cá, para estar conosco agora nesse momento. Então, muito agradecido, obrigado de verdade. E a professora quer fazer algum comentário final? Não, queria agradecer também essa oportunidade, né? A gente sempre muito bom ter pessoas tão interessadas, né? Nessas ideias, na verdade, né? Porque a gente está aqui pensando como cidadãos e cidadãs, né? Quando a gente está nesse diálogo, é um diálogo sobre a cidadania e todas as pessoas estão convidadas para esse diálogo. Então, achei... Muito obrigada. Então tá. Muito obrigado, professora. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Leiam filosofia, pensem de maneira reflexiva, crítica, que todos nós temos a ganhar. Até mais.